Prezado congressista, meu nome é João Victor Lucas, sou doutorando da Universidade Federal do Paraná, e junto com a professora Jane Mendes Ferreira, também da UFPR, e com o meu colega de doutorado Bruno Eduardo Slongo Garcia, eu vou apresentar o trabalho Inovação e Desempenho na Pós-Graduação, uma análise da percepção dos estudantes em um curso Lato Sensu semipresencial para o 25º Seminário em Administração da Universidade de São Paulo. Para iniciar a nossa conversa sobre o tema, é importante a gente ter em mente que a pós-graduação Lato Sensu, ela está dentro do nosso sistema educacional formal brasileiro, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, como uma resposta às demandas de capacitação dos profissionais. Então, com essa especificidade, a pós-graduação Lato Sensu também é conhecida como curso de especialização. E essa necessidade de capacitação profissional, ela teve um grande aumento nos últimos anos, principalmente na sua modalidade Lato Sensu, e ela fez com que as instituições desenvolvessem atividades de capacitação em diferentes áreas do conhecimento, que facilitou também uma flexibilidade para as normas, e essa flexibilidade fez com que fossem criados novos cursos e novas instituições de ensino começaram a oferecer curso de pós-graduação Lato Sensu. E essa flexibilidade e diversificação no processo educativo, ela está também relacionada ao uso de tecnologia no ambiente de educação. E ao serem pensados como modelo de negócio, a pós-graduação Lato Sensu, a gente entende que é mais atrativo a utilização de tecnologias, porque elas conseguem superar alguns obstáculos e possibilitar novas formas de participação e do engajamento entre a pós-graduação com o mundo de forma geral. E apesar desse aumento tecnológico dos cursos de pós-graduação, não tem uma certeza clara sobre a eficácia desses modos. Então, a gente precisa ressaltar que ao abordar a tecnologia, é necessário considerar diversificamente em sua gênese e desenvolvimento, e analisar os conceitos diversos de homem, mundo, cultura, sociedade e educação. Então, nesse contexto, a gente consegue ter um questionamento claro sobre qual é a percepção dos estudantes de pós-graduação Lato Sensu quanto ao papel das estratégias educacionais inovadoras no seu desempenho acadêmico. Para isso, a gente vai ter um referencial teórico com duas principais abordagens, que a primeira delas é a abordagem do ensino e tecnologias educacionais inovadoras, e a gente vai falar um pouco sobre as metodologias ativas também. Então, sobre as abordagens de ensino e tecnologias educacionais, a gente usa como principal pano de fundo as abordagens de Mizukami, que a autora defende que alguns elementos eles precisam ser considerados como a dimensão humana, as dimensões técnicas, cognitivas, emocionais, sociopolíticas e culturais, sendo enfatizada em cada um dos elementos nas diferentes abordagens, resultando assim dimensões para a prática educacional que muda mais do que só o método, toda a abordagem que está relacionada a essa apresentação. E quando a gente analisa as práticas e as abordagens aplicáveis à pós-graduação Lato Sensu, a gente destaca algumas abordagens principais, que é a tradicional, a comportamentalista ou tecnicista, e elas são colocadas também em prática por meio de elementos inovadores, como a utilização de tecnologias. Já quando a gente vai trabalhar as metodologias ativas, é importante nós entendê-las como uma prática aplicada aos desenhos distintos ao convencional. Então, a gente utiliza algumas formas diferentes de operacionalizar a educação para uma proposta inovadora de educação, destacando assim a metodologia ativa, sendo qualquer atividade, independente do nível de complexidade agregada, em que os alunos eles participam de forma efetiva quanto à geração de uma reflexão sobre a ação que foi realizada
E nisso, a ideia é promover uma aprendizagem consciente ao invés de apenas transmitir as informações. E diferentes metodologias e abordagens são aplicadas ao ensino semipresencial, que é o nosso objeto de estudo na pós-graduação lato sensu. Considerando que a semipresencialidade torna-se um elemento a mais de flexibilização curricular, no que diz respeito às condições individuais de cada estudante, ao ritmo de aprendizagem, ao local e ao tempo de dedicação desse estudo. Então é importante a gente entender que as metodologias ativas, algumas delas são aplicáveis ao semipresencial, porque o semipresencial também é uma forma de flexibilizar a pós-graduação lato sensu. Para realizar a nossa pesquisa, a gente utilizou uma abordagem qualitativa com posicionamento epistemológico interpretativista, que possui a realidade social como um produto de seus habitantes e é um mundo interpretado pelos significados que os participantes conduzem e se reproduzem como parte necessária de suas atividades cotidianas em conjunto. E, tendo em vista a compreensão do desempenho dos estudantes e sua percepção em relação às técnicas utilizadas pelo professor, foi necessária a aplicação de entrevistas semi-estruturadas com estudantes que fizeram parte do curso que foi objeto deste estudo. E para a realização da análise dos dados a partir das entrevistas realizadas, foi utilizada uma análise de conteúdo proposta por Flores, em 1994, que, nessa proposição do autor, o conteúdo é analisado a partir da codificação aberta e categorização dinâmica, na qual o pesquisador não segue um processo linear, revisitando o que for definido continuamente. E, como os principais resultados, os respondentes não perceberam as aplicações de estratégias de forma completa das metodologias ativas. E os estudantes eles mencionaram que os professores cumpriram os dispostos por alguma das metodologias ativas de forma nula ou parcial. Então, ou não foi aplicada alguma metodologia ativa, ou foi aplicada apenas parcialmente. E os achados desse estudo mostram que o uso de metodologia ativa não foi efetivamente feito por nenhum professor, apesar de que alguns até tentaram aplicar. E nesse contexto, os estudantes perceberam que aprenderam mais com professores que usam mais o diálogo como mecanismo de aprendizagem e também são organizados, têm a habilidade de expor o conteúdo de forma clara. E o uso de tecnologias ou metodologias ativas, ele acabou se tornando secundário, de acordo com as nossas entrevistas. E a percepção dos estudantes foi que o desempenho em relação ao aprendizado é efetivo quando as aplicações trazidas pelos professores são práticas e também se adequam à realidade dos estudantes. Como conclusão, a gente entende que muito mais do que uma alteração no método aplicável à sala de aula, é recomendável, com base na pesquisa, a compreensão dos contextos dos estudantes e do próprio modelo do curso, que é fundamental. Isso faz com que a gente precise repensar a respeito do uso de metodologias ativas e da dificuldade em efetivamente implantá-las nos cursos de pós-graduação lato sensu semipresencial, na forma com que os estudantes percebem o próprio desempenho e também como eles direcionam o seu interesse para as disciplinas, cujo professor tenha organização, domínio e transmitam confiança por meio da fala organizada e de atividades que levem em conta o cotidiano dos estudantes. E por fim, os achados, eles demonstram que as ações inovadoras na pós-graduação, elas possam ser colocadas sem a contextualização do perfil dos estudantes, prática que normalmente é adotada em alguns modelos que já são institucionalizados. E a forma de inovação incorporada pelas instituições de ensino permeiam práticas de aplicação como metodologia ativa e uso de tecnologia. E essas ações podem causar alguma consequência de adaptações mercadológicas que geram um vértice da mercantilização do ensino, visando geração de receitas pela implantação
de flexibilidade, diversificação ou do processo educativo crescente no uso de tecnologia. Então, é importante a gente ter o entendimento de que, muitas vezes, a utilização de metodologias ativas e de tecnologia pode ter um vértice mercadológico e não necessariamente no desempenho dos estudantes. Então, em nome dos meus colegas de pesquisa, eu agradeço a atenção e o interesse no vídeo e me coloco à disposição caso haja alguma outra dúvida e desejo a todos um bom congresso. Muito obrigado.